nome é Grace, eu sou personal trainer, criadora aqui do programa Mamãe Fit Plena, do programa Melhora do Abdômen, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre 6 erros que as mamães podem estar cometendo, tentando recuperar seu abdômen que ficou da gestação. Então, eu preparei aqui um material, gente, que eu queria dividir com vocês esse conteúdo, que é um conteúdo que vocês podem verificar se vocês estão fazendo, né, cometendo esses erros, achando que estão melhorando esse abdômen, e ele muitas vezes pode estar, inclusive, piorando essa região abdominal, tá? Então, vou começar aqui pelo primeiro erro. Olá, Joyce! Então, vou falar aqui, meninas, dos 6 erros que você pode estar cometendo para tentar recuperar a barriga que ficou da gestação. Por que a gente erra, né? Eu sou personal trainer, trabalho com treino de força, com treino de HIIT, e eu errei para mim, porque na época também que eu tive os meus filhos, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, que eu vou falar para vocês, porque vocês também podem estar errando. Então, eu quero dividir essa minha experiência e também o meu estudo com vocês, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão abdominal, que é muito mais profunda do que uma questão estética. 6 erros que você, mamãe, mulher, mesmo não sendo mãe, se você tem uma disfunção abdominal aí, pélvica, pode também estar cometendo, tá? O primeiro erro, eu quero colocar uma imagem aqui para vocês, que muitas mamães utilizam, que é a cinta modeladora, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Então, o uso da cinta modeladora. Será que depois que eu tenho filho, eu devo usar a cinta modeladora? Eu devo conter o meu abdômen? Porque o meu abdômen, depois de, né, que passa pela gestação, ele fica frouxo, né? Os tecidos, os hormônios, a gente ainda está sob a ação do hormônio relaxina, que ainda leva um tempo para ele. Eu ainda estou no período da amamentação, então pensando no pós-parto, né? Será que eu devo usar essa cinta? Será que essa cinta não vai fazer o papel que a minha musculatura que deveria fazer? Então, a gente tem um cinturão natural, que é o transverso do abdômen. Ele que deve fazer esse papel de cinturão tônico, né? De sustentar a minha coluna, de conter os meus órgãos, de não deixar esses órgãos expandirem à frente, né? Ele que faz esse papel de ajudar a distribuir essa pressão dentro da cavidade abdominal. E a cinta modeladora, ela vai dar uma certa segurança, entre aspas, para a mulher, né? Naquele comecinho que ela está sentindo tudo frouxo. Só que ela vai fazer um papel que o meu músculo deveria fazer. Então, se eu coloco algo externo fazendo o papel do meu músculo, o que acontece? Meu músculo vai ficando cada vez mais preguiçoso. Então, em vez de ele fazer o papel dele, né, ele vai ficando aqui, ó, de boa, né? Para que eu vou fazer esse papel de sustentação se tem algo já externo me sustentando? Então, ali nos primeiros diazinhos, sabe? 1, 2, 3 dias, se a mulher quiser usar para sentir uma certa segurança, ok. Mas o que acontece? Muitas mulheres sentem essa segurança, essa falta de segurança, porque justamente essa cinta está fazendo o papel da musculatura, que a musculatura deveria fazer. E se você usar por muito tempo, você deixa esse teu músculo, que ele deveria já começar a ser ativado, cada vez mais fraco. Então, eu não indico usar essa cinta modeladora. Deixa eu mostrar o nosso cinturão natural, transverso, para vocês verem como ele faz o papel de cinta aqui, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês o transverso. Olha só que lindo esse transverso. Olha como ele faz esse papel de cinturão. E quando ele é tônico, ele é realmente ativado, ele diminui a nossa cintura. E como que a gente ativa, né? Como que a gente faz esse trabalho de transverso abdominal?
através de exercícios respiratórios e pautas posturais específicas para fazer essa ativação desse transverso. O abdominal tradicional, ele vai deixar a gente mais quadrada e menos acinturada. Por quê? Porque o abdominal tradicional, ele vai trabalhar mais a musculatura superficial da parede do abdômen. Ele vai trabalhar mais os retos do abdômen. E não essa musculatura profunda que ela é ativada mais com os exercícios respiratórios. Então, o primeiro erro ali que eu comentei, se alguém estiver anotando aí, quiser anotar, é esse uso da cinta modeladora. Primeiro erro que muitas mulheres cometem, que eu não indico usar. A gente deve realmente fazer exercícios respiratórios para começar já a ativar a nossa cinta natural, que é o transverso, esse que eu estou colocando aqui na imagem, tá? O segundo erro, meninas, que eu anotei para falar para vocês, que muitas cometem, e eu cometi esse erro, é fazer os abdominais tradicionais. Deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês ter uma ideia dos abdominais que eu estou falando aqui, tá? Ó, aqui, ó, tem vários exemplos aqui de abdominais um pouco mais tradicionais. Esses abdominais, quando eu tô com o meu abdômen disfuncional, Grace, como é que eu sei se o meu abdômen está disfuncional ou não, tá? Existe teste para isso, né? A gente consegue verificar com alguns testes, mas de uma forma mais simplista para vocês terem só uma ideia, não é só isso, tá, gente? Não é só isso que a gente faz para avaliar a função, mas para você ter uma ideia, se você tá tossindo, força uma tossezinha aí, e se você percebe que a sua parede abdominal vai lá para frente, expande muito, faz deitadinha no chão, tosse e percebe se a sua parede vai muito para frente ou se ela entra. Se ela está indo muito para frente, já é um sinal que está acontecendo uma disfunção abdominal, que essa coativação desses músculos que me protegem, né, o transverso, o assoalho pélvico, não estão coativando na hora da hiperpressão, está expandindo, está com esse tecido aí abdominal fraco, não tônico. E aí o que vai acontecer na hora da tosse, ou na hora da força, ou na hora da hiperpressão? Eu vou expandir a minha parede abdominal em vez de conter. Então, se eu tô fazendo, ó, dá uma olhadinha nesses abdominais aqui, tá? Se eu tô fazendo esse abdominal aqui tradicional e a minha barriga, em vez de ela ficar lá paradinha, contendo os meus órgãos, ela vai para frente durante o abdominal, ela aumenta, depois façam esse teste aí em vocês. Você pode estar piorando o seu abdômen em vez de melhorar, porque você está aumentando a pressão na cavidade abdominal, aumentando a pressão dos órgãos nessa parede. Se ela já está expandindo, é um sinal que ela não está tônica, ela não está contendo. E aí eu meto pressão em cima, o que acontece? Eu posso piorar esse aumento desse abdômen. Outra coisa do abdominal tradicional é que ele vai gerar mais hipertrofia, né? Ele vai gerar aqueles gominhos. Se você quer ter gominho, é legal o abdominal tradicional. Só que tem momento para você fazer ele. Então, se você não tem função ainda, você não merece fazer esse abdominal. Então, primeiro a gente precisa trabalhar a função abdominal para depois entrar com treino de força. A força é merecimento, tá? Então, a gente não pode aumentar a pressão numa parede que está disfuncional. Eu preciso primeiro trabalhar essa minha musculatura tônica. Esse abdominal ele tem que conter. Durante o meu trabalho de abdômen, ele não pode expandir, senão eu posso piorar. E em casos de diástase abdominal, que muitas mulheres depois de ganhar neném ficam com a diástase, existe a diástase fisiológica, que todas as mulheres vão ter. Então, a gestação, ela deixa eu mostrar aqui sobre a diástase, para vocês só entenderem aqui do que eu estou falando. Bem rapidamente aqui. Ó, existe a diástase, que é essa separação desse reto do abdômen.
Durante a gestação, né, gente, a parede do abdômen, ela precisa abrir para esse bebê caber lá dentro. Ela precisa abrir. Só que depois que você tem o filho, não necessariamente ela volta a fechar. Então eu preciso ajudar essa musculatura fechar. Com os exercícios respiratórios, eu consigo ajudar isso a acontecer, a fechar essa parede. Então, o segundo erro que eu separei aqui para vocês é fazer esses abdominais tradicionais sem estar com essa função abdominal boa. Então, se você ainda não tem função abdominal, esses abdominais que eu coloquei ali, né, e quem tem diástase normalmente ainda não está com a função boa, tem que cuidar muito desses exercícios aqui, tá? Então, só quando eu retomo essa função é que eu posso voltar a fazer esses exercícios. As pranchas, por exemplo, né? Prancha abdominal, que também é comum fazer. Então, a prancha é a mesma coisa. Eu preciso estar contendo essa parede. Se eu fico na posição de prancha e o meu abdômen está lá expandindo para baixo, ele faz isso e ele não consegue ficar contido lá dentro, eu acho que eu tô achando que eu tô melhorando o meu abdômen e eu tô piorando essa parede. Eu vou aumentar essa diástase, eu vou aumentar a pressão, eu vou aumentar essa pressão dos órgãos em cima dessa parede que não está funcional, tá? Então eu vou aumentar essa barriga, vou ficar lá com a famosa barriguinha pochete ou estômago alto. Tem relação com esse aumento de pressão sem ter a função restabelecida. Tá? Vamos para uma próxima foto aqui. O terceiro erro que eu escolhi aqui para vocês, né, é o seguinte: fazer os exercícios de alto impacto sem ainda também ter a função abdominal restabelecida. Então, abdominal e pélvica, tá? Então, agora, pensando aí, quando eu falo pós-parto, depois do filho, não significa pós-parto imediato. Eu tenho mamães aqui que passou, por exemplo, eu tenho a avó, tá, gente? A avó, 64 anos, que ela já tinha 2 filhas, já tinha netos, e não tinha recuperado ainda essa função abdominal e pélvica. Então, isso, gente, a tendência, se eu não faço um trabalho específico para reorganizar lá dentro e recuperar essa função, eu posso não recuperar nunca. Então, eu posso cada vez piorar mais. Então, é muito importante restabelecer essa função abdominal e pélvica antes de alguns exercícios específicos. Então, o terceiro erro que eu separei aqui para vocês é fazer os exercícios de impacto, de alto impacto, sem ter essa função restabelecida. Então, imagina uma mulher que teve filhos, já passou, sei lá, 4, 5 anos do filho, mas ela tem escapes de xixi. E quando ela pula, quando ela tosse, quando ela ri, ela tem algumas gotinhas de escape de xixi. Escapar xixi, gente, não é normal. É comum hoje em dia, muitas mulheres têm, muitas não falam sobre isso, mas não é normal. Então, se você tá tendo esse escapezinho de xixi, é um sinal que o seu assoalho pélvico, essa rede que fica lá por baixo, que é fininha, que sustenta esses órgãos, ele não está tônico. E esse assoalho pélvico, ele precisa estar tônico. Para eu trabalhar o tônus do assoalho pélvico, eu trabalho com exercícios respiratórios específicos. Porque quando eu faço lá o aperta, relaxa, né? Quando eu faço lá, aperto, tranco o xixi e relaxa, eu consigo fazer isso lá no meu períneo, né? Tem alguns exercícios que fazem isso. Aperta, relaxa, aperta, relaxa. Eu consigo fazer isso lá no meu assoalho pélvico? Períneo, trancar um pouquinho o ânus e relaxar? Consigo. Eu vou trabalhar uma fibra mais voluntária, que é a fibra tônica, que é a fibra de força. Só que, o que é mais... só que o meu assoalho pélvico, ele é 70% de fibra tônica e 30% de fibra de força. Então, se eu fizer isso, eu estou trabalhando 30% das fibras. Será que 30% é ideal para eu sustentar
todos esses órgãos que ficam pesando em cima do meu assoalho pélvico, será que esse 30% ele é o ideal para sustentar o impacto de um salto, de uma corrida, né? Então eu preciso, gente, associado ao trabalho de força ou ao exercício de impacto, trabalhar a minha fibra, meu tônus. Então, o que é tônus? São essas fibras tônicas que a gente ativa com os treinos respiratórios e posturais e com o treino hipopressivo, tá? Com o LPF. Então, meninas, o quarto erro aqui que eu listei para vocês, né, é fazer esses exercícios de impacto sem ter essa função restabelecida. Então, se você consegue trabalhar junto já esse trabalho respiratório e você já consegue conter esse abdômen e não ter escapes durante o movimento, vai poder fazer alguns exercícios de impacto, alguns sim, mas isso é caso a caso. E aí, durante o treino, né, durante o programa lá que eu faço, ou durante os treinos que eu dou aqui para vocês, eu vou sempre dar essa opção. Quem consegue conter, quem não consegue, né? Quem tem escape, quem não tem, para você poder fazer aquele movimento ou não. E aí você vai decidir se você faz o exercício daquela forma, com menos impacto ou com mais impacto. Então, se você está tendo essa disfunção pélvica, você deve evitar esses movimentos de muito impacto. Imagina, gente, que esses órgãos estão pressionando essas fibras. Deixa eu mostrar aqui o assoalho pélvico para vocês. Peraí, deixa eu tentar achar uma fotinha aqui dele. O assoalho pélvico, ó, olha lá. Deixa eu mostrar outra aqui, peraí. Esse aqui você vai ver bem de baixo, né? Mas tem uma outra fotinha aqui, depois eu vou mostrar ele de lado. De frente aqui, ó. Ele fica lá embaixo, tá vendo? Esse vermelho aqui, esse triângulo vermelho, é o assoalho pélvico. Lá eu tenho, né? Eu tenho o orifício lá da uretra, eu tenho o orifício do ânus, eu tenho o orifício lá da vagina. Imagina que eu tô aumentando essa pressão, né, dos órgãos nesse assoalho pélvico que está disfuncional. Se ele está disfuncional, esse tecido ele está frouxo, afrouxado, o que pode acontecer? Eu posso ter a descida desses órgãos. Eu vou fazer uma live específica de incontinência urinária, então eu não vou entrar muito nesse assunto agora, tá? Mas eu posso ter a descida desses órgãos. Pode descer a bexiga, pode descer o útero, né? Então eu posso ter a descida desses órgãos. Então a gente tem que cuidar um pouquinho desses exercícios de impacto quando eu não estou com esse assoalho pélvico funcional. Então eu preciso reestruturar trabalhando a função com os exercícios respiratórios e hipopressivo. O vácuo abdominal, por exemplo, gente, quando a gente faz o vácuo abdominal junto com as pautas posturais, a gente, ó, sobe o assoalho pélvico, ele ativa, né? Ele sobe, os órgãos sobem, eles mudam de lugar. Então, eu diminuo essa pressão lá para baixo, tá? Então, o quarto, agora vamos para o quinto erro aqui, tá? Ficar com má postura durante o dia. Deixa eu botar aqui uma fotinho para vocês entenderem melhor do que eu tô falando aqui. Olha isso aqui, gente. Vocês acham que essa primeira postura ali, né, que a menina tá aqui, ó, curvadinha, né, projetando essa barriga para frente, cifótica, essa postura, ela aumenta a pressão no abdômen e no assoalho pélvico ou ela diminui? Então, essa postura inadequada, e as mamães, né, elas ficam muito nessa postura anteriorizada, porque a amamentação, o colo, né, dá colo. Então, se você tá com essa parede abdominal aberta, se você está com uma diástase abdominal, por exemplo, né, ou uma disfunção ainda de coativação profunda, os músculos tônicos ainda não estão funcionando tão bem. O que vai acontecer? Eu vou aumentar essa pressão na região abdominal e eu vou projetar essa barriga mais para frente. Se eu tenho diástase, eu vou projetar muito mais, vou ficar com aquela barriguinha pochete, ou estômago alto, ou então eu posso ainda desenvolver uma hérnia. Porque imagina que esse tecido central ele está extremamente fragilizado.
Se esse tecido está fragilizado e eu estou aumentando a pressão, empurrando os meus órgãos para esse tecido, eu posso furar, abrir um buraquinho lá e herniar. Então, a hérnia nada mais é do que esse buraquinho que acontece nesse tecido. Só que esse buraquinho pode acontecer de você, né, de entrar lá uma gordurinha lá dentro, de empurrar um órgão lá para dentro desse buraquinho. Então, eu preciso restabelecer primeiro função. A má postura, ela tem relação também com essa falta de função tônica. Então, o trabalho respiratório, né, com as pautas posturais, ele ajuda a gente a restabelecer essa função. Porque eu consigo manter essa minha cinta natural, que é o transverso do abdômen, ativo, e eu consigo ficar numa postura ereta muito mais fácil. Se eu não estou com esse tecido, se esse meu tecido, esse meu músculo está muito fraco, né, tonicamente falando, eu me largo, eu não consigo sustentar essa postura. E se eu, gente, também outra coisa, se eu respiro pelo abdômen, se o meu diafragma, por exemplo, está muito rígido, eu vou fazer uma respiração muito mais abdominal do que torácica, do que pela costela lá, pelo tórax. Se a minha respiração ela está mais abdominal, eu também aumento essa pressão na região abdominal. Se eu tenho uma diástase, eu pioro essa barriguinha lá para frente. Quem respira pela barriga tem barriga. Eu preciso aprender a respirar mais pela caixa torácica. E as pessoas estão respirando muito pela região abdominal por estarem com um diafragma muito rígido, muito hipertônico. E esse trabalho respiratório que eu faço lá no programa, ele devolve essa normalidade para esse diafragma, deixa o diafragma normotônico. Quando esse meu diafragma funciona de forma normal, eu consigo expandir a minha caixa torácica para eu respirar mais pela parte superior e menos pela região abdominal, tá? Então, a má postura, ela vai gerar esse aumento de pressão e ela vai piorar a projeção dessa barriguinha para frente. Então, se você quer melhorar essa barriga, se policie em ficar ereta. Se você não consegue por muito tempo ainda, é possível que essa musculatura tônica esteja muito enfraquecida. Então, ó, tenta, faz uma coisa comigo aí. Se vocês estão sentadinhas, tenta sentar bem em cima dos isquios, no ossinho aqui do bumbum, tá? E eu quero que você coloque, olha só, coloca uma mão no topo da cabeça. Deixa eu tirar essa postura aqui, vou me deixar aqui no mais... Opa! Para vocês melhorem melhor. Então, ó, coloca a mão lá no topo da cabeça e eu quero que você faça uma inspiração lá pelo tórax, tentando inflar o peito. Sobe o peito e exala, tentando crescer. O que significa crescer? Quando eu falo crescer, eu quero que você empurre o seu bumbum para baixo, ao mesmo tempo que você empurra a sua cabeça contra a sua mão. Vamos tentar? Ó. Coloca a mão lá em cima, inspira pela caixa torácica, pausa, solta o ar, empurra o bumbum para baixo e cresce. Você percebe que a sua cinta natural já ativa? Vou mostrar na prática aqui, tá? Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Olha só. De ladinho. Não sei se o que vai aparecer melhor aqui. Peraí. Eu preciso de uma pelve aqui neutra. Eu vou inspirar lá pela caixa torácica. E na exalação, olha o que vai acontecer com o meu abdômen, minha cinta natural. Ó, crescendo. Inspirei. E vou exalar. Cresce, olha como já entra aqui, ó. De novo, inspira. Exala, crescendo. Percebe essa cinta natural entrando? Se você perceber, uma dica que eu dou bem prática, gente, independentemente de você fazer as aulas aí comigo, eu tô dando uma aula toda semana gratuita, uma mini aula nas segundas-feiras à noite, talvez tenha um segundo horário, tá? Mas se você
independente de você estar fazendo ou não, quando você se perceber numa má postura, faz esse crescimento. E mesmo em pé, você está lá, aqui, ó, faz uma inspiração profunda, eleva o seu peito e tenta soltar o ar empurrando aquilo que está no chão. Se você está com o bumbum na cadeira, é o bumbum que você vai empurrar. Se você está de pé, é o seu pé que você vai empurrar ao mesmo tempo que a cabeça cresce. Então, são vetores opostos. Faz uma exalação longa e já percebe essa cinta ativar, para você acordar um pouquinho o seu tônus abdominal, tá? A musculatura tônica, ela é capaz de sustentar essa ativação durante o dia todo, se precisar. Só que quando ela tá fraca, ela não sustenta, a gente não aguenta, a gente fica aqui, ó. E a má postura, né? Eu fico lá sentada aqui, ó, no celular, na TV, aqui, ó, má postura, amamentando. Eu desativo cada vez mais a minha musculatura tônica. Então, gente, senta e tenta sentar posturadinha lá, crescer, tá amamentando, apoia o braço na cadeira, né? E auxilia com esse bebê para apoiar, ou na almofadinha de amamentação, para você crescer, para você não ter que se apoiar aqui, ó, não descer. Mantenha essa postura. Então, um erro muito grande das mamães aí, para recuperar o abdômen, é ficar numa má postura, é deixar o corpo aqui, ó. Porque eu ficando nessa má postura, respirando pelo abdômen, eu vou aumentar essa pressão na região abdominal, vou aumentar a projeção desses órgãos para frente e para baixo. Então, eu vou piorar abdômen e também o meu assoalho pélvico, tá? Próximo erro aqui que eu separei para vocês é buscar também exercícios aleatórios, sem progressão, sem alguém que te oriente, né? Se você quer melhorar o abdômen, deixa eu tentar botar aqui um exemplo aqui de exercícios que eu coloquei antes aqui, vou deixar de novo aqui, tá? Então vamos lá. Eu quero melhorar o meu abdômen e eu começo a fazer tudo que é tipo de abdominal. Gente, para perder, por exemplo, gordura da região abdominal, não é o exercício abdominal que vai fazer você perder gordura, né? É os exercícios multiarticulares, com múltiplas articulações, exercícios que envolvem grandes músculos, aumentam o nosso gasto energético e fazem a gente utilizar mais gordura como fonte de energia. Se você quer fortalecer esse abdômen de forma mais funcional, você deve, se ele está sem função, você deve primeiro entrar com os exercícios hipopressivos e não os exercícios de força. Depois que você melhorou a função abdominal e pélvica, aí você vai poder entrar com a força. Então, cuidado com qualquer exercício que você faça na região abdominal, se você ainda não está com função. Então, tenha uma orientação para você fazer a progressão de acordo. Opa, reconectando aqui. Ah, deu. Tenha alguém te orientando para poder fazer essa progressão de acordo com a sua função, tá? Então, o último, eu vou relembrar aqui os 6 erros para vocês, para quem chegou agora aqui. Eu falei de 6 erros para a gente, que dificultam a gente a recuperar o nosso abdômen depois de ter bebê, e não só pós-parto imediato, eu digo anos após, a gente consegue recuperar, mas a gente, se ainda não trabalhou essa função, a gente ainda pode estar cometendo esses erros, né? Então, um deles é usar a cinta modeladora. Você precisa ativar o seu transverso, que faz a cinta natural. Vou relembrar aqui com vocês pelas fotinhos também. Então, ó, primeiro erro, quem quiser anotar. Opa, saiu aqui, peraí. Então, primeiro erro, cinta modeladora. Cuidado com as cintas, ela faz um papel de cinturão que o seu músculo deveria fazer. Ela está fazendo algo externo e vai deixar sua musculatura mais fraca. Segundo erro que eu coloquei aqui para vocês é fazer os abdominais tradicionais sem recuperar a função, né? Que eu já coloquei aqui o exemplo. Terceiro erro que eu coloquei para vocês,
Os exercícios de impacto também sem recuperar a função. Tô lá com escape de xixi, tô com diástase abdominal, e dele a saltar, dele a correr, eu preciso primeiro melhorar a função. Oi, Pati, querida, amada amiga, beijo. Que mais? Ficar com uma má postura durante o dia, né? Coloquei aqui também para vocês. Má postura, gente, dá a barriga também. Cuidado da postura, cuida da postura de vocês. Não fica aqui, ó, largada. Cresce, faz uma exalação longa quando você perceber que você está aqui, ó, faz uma inspiração profunda, uma exalação longa, ativa essa postura. Não deixa o corpo assim, corpo largado, vai aumentar a pressão na região abdominal e no assoalho pélvico, vai aumentar essa protusão do abdômen à frente, tá? E o outro é buscar exercícios aleatórios sem uma progressão. Então, pega a orientação. Gente, a gente estuda tanto, são tantos detalhes nos exercícios, são tantos detalhes para ele realmente não só fazer bem, mas a gente prevenir várias coisas e não se machucar. São muitos detalhes, porque um exercício mal feito pode em vez de ser benéfico, pode ser prejudicial. Então, a gente precisa cuidar das escolhas, né? Cuidado aí desses... né, de ficar reproduzindo qualquer movimento sem saber se é o movimento ideal para você. Pegue uma orientação, né? Busque uma orientação de um profissional especializado aí, principalmente nós mulheres, né, que temos tantos detalhes aí, que a gente quer, não é só estética, a gente quer função, né? A gente quer função pélvica, a gente quer estar com essa a gente não quer ter escape de xixi, a gente não quer ter dor na relação sexual, a gente não quer ficar sem conseguir segurar o xixi. Então, gente, cuidado com alguns exercícios, porque eles podem estar melhorando uma coisa e piorando outra. A gente tem que pensar em todo o nosso corpo, que ele é interligado, tá? Então, eu queria abrir aqui, ó, se tiver alguém que tem alguma perguntinha para fazer, pode perguntar. Paty, tá aí ainda, amiga? Eu vou tirar aqui da tela, peraí. Eu vou botar aqui um textinho, gente, ó, só para vocês terem uma noção aqui, tá? Deixa eu ver se tá aqui, ó. Olha só. Um dos fatores que aumentam a chance de hérnias, tá? As hérnias abdominais, na parede do abdominal, constipação intestinal, a gestação, né? Aumenta esse risco de hérnia também. E a pressão abdominal. Então, tudo aquilo que eu falei agora, né? Esse aumento de pressão nessa região abdominal, sem eu estar, minha cinta natural, meu tônus ajuda a diminuir essa pressão, ajuda a distribuir essa pressão. Um diafragma normotônico, normal, sem estar rígido, ajuda a diminuir essa pressão. Porque se o meu diafragma está muito rígido, o que acontece? Eu respiro com dificuldade de expandir a caixa torácica. Então, a pressão fica maior durante a respiração. E eu preciso respirar. Então, uma dica que eu vou dar para vocês também é fazer um trabalho de liberação de diafragma, meninas. Com esses 2 dedos, ó, eu ensino nas aulas práticas, indicador e médio, faz a liberaçãozinha, ó, pega lá, ó, bem o centro, esse ossinho aqui, central, eu passo os meus dedos lá ao redor da minha costela e passo a mão ao redor dessa costela. Fazendo isso, se você fizer isso todo dia, você já, mesmo sem fazer a prática, faz essa liberaçãozinha do diafragma, que você já vai ver diferença um pouquinho na sua linha da cintura e na sua forma de respirar. Você já vai conseguir respirar melhor pela caixa torácica. Então, todo dia, ó, libera diafragma, tá? Ah, tem que sair rapidinho, tá bom, amiga? Obrigada por ter entrado aí, tá? Lindas fotinhos da Helena, eu acompanhei lá, tá bom? Então, gente, faça essa liberação do diafragma todo dia, que já vai ajudar a melhorar um pouquinho essa expansão da caixa torácica, tá? Obrigada, amada. Gente, seguinte, beijos. Vou tirar aqui esse textinho de novo.
Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, era principalmente desses 6 erros aí. Espero ter esclarecido um pouquinho. Se ficarem com dúvidas, pode botar perguntinha lá, tá? Se ficarem com dúvidas. E se quiserem, olá, João, e se quiserem perguntar alguma coisa, eu vou deixar aqui essa live. Ah, legal, Paty. Essa live salva algumas horinhas ainda hoje e depois ela vai sair do ar. Então, porque eu fiz no horário, né, comercial, eu sei que algumas pessoas não puderam assistir. Então, se você puder assistir depois, eu vou colocar lá no Telegram também. Para quem não é ainda do Telegram, do nosso canal do Telegram, ele é um canal gratuito, onde eu também dou as informações, aviso das lives, das aulas gratuitas. Então, faça parte lá para você ficar sabendo, tá? Perguntem quando tiverem dúvidas lá embaixo, que eu tento responder na medida do possível. Beijo e uma ótima tarde aí para vocês.